Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa. E eu sou a Jamile. Hoje, pessoal, vamos falar a diferença entre o carvão ativado e a zeólita, suas vantagens e suas desvantagens. Primeiramente, gente, a gente vai falar sobre os produtos indicados para filtragem química. O que é essa filtragem química? A filtragem química é que você deve ter no seu lago, juntamente com a filtragem biológica e a filtragem mecânica, que vão complementar o filtro completo do seu lago, a filtragem de toda a água. É a função de neutralizar todos os processos químicos, né? Ou alguns processos químicos dentro da água do seu lago. E isso vai influenciar na melhor qualidade de água para os seus peixes e o bem-estar deles. Pessoal, primeiro vamos falar sobre o carvão ativado, tá? Existe muita diferença entre carvão, né? Carvão é um nome que genérico, né? Genérico, tem muitos significados pro carvão, tá, gente? Às vezes as pessoas chegam pra gente e dizem, poxa, o carvão de churrasco, né? Aquele carvão que vende em sacos no supermercado, é a mesma coisa? Claro que não, gente, tá? O que é o carvão ativado? Para ele estar ativado, ele precisa de um material, a matéria-prima tem que ser diferenciada, tá? Em primeiro lugar, ela tem que ser de cortiça ou de fibra de coco, enfim, outros componentes todos que a gente poderia estar citando aqui em números, tá? Mas não de madeira lenhosa, que normalmente são feitos os carvões de churrasqueira, tá, gente? Para se tornar um carvão, ele se tornar ativado, tá? Eu vou dar uma palhinha aqui, bem pequena, porque nós já temos um vídeo sobre isso no nosso canal, tá? Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. Isso, a nossa filha, que é química, ela explica muito bem. É um prazer isso para mim, né? Mas realmente o conteúdo lá é muito bom, vale a pena vocês seguirem lá. Para ele estar ativado, ele precisa ser aquecido em altas temperaturas com baixa concentração de oxigênio, aonde ele se torna poroso, tá? Essa porosidade, gente, é que vai fazer essa eficiência toda do carvão ativado, né? Ele vai conseguir... Qual a vantagem? Então, eu vou falar da vantagem, né, desse produto preto que se assemelha, tá, ao carvão de churrasco. Primeiramente, ele é muito mais rígido, tá, gente? Para ele se tornar ativado, ele quase se torna uma rocha, tá? Então, diferente do carvão que a gente tem para churrasco, tá? Isso já é uma característica, às vezes, para conseguir diferenciar uma coisa da outra, né, Jamile? Isso. Uhum. Então, assim, a porosidade dele, as vantagens, tá? Ele retira cloro, né? Até cloromida, né, Jamile? Isso. E outros fenóis, tá? Agora, ele não absorve água e nem amônia, né? Então, isso já é uma desvantagem, né? Então, gente, se ele não absorve água e nem amônia, porém, ele consegue purificar a água? Sim, gente. Isso aqui é um elemento purificador de água, sim. E até em sistemas industriais, tá? Então, o que ele consegue tirar? Coliformes fecais, cloro, cloromida, bactérias, né? E até alguns patógenos, tá? Uhum. Isso ele consegue fazer, tá? Só que, gente, vamos analisar o custo disso, tá? Para isso no nosso sistema. Quando a gente tem um aquário pequeno em casa, que não tem muito espaço para colocar um filtro, tá? Com certeza, cara, muita vantagem usar o carvão ativado em pequenas quantidades, tá? Agora, como a gente sempre aborda nossos assuntos aqui do nosso canal, sobre lagos, grandes quantidades de água, né? Ou até 2.000 litros, vai. Um aquário de 2.000 litros é um jumbo, né? E nós temos um aquário... Hoje ainda a Jamile me perguntou, qual é o nosso campeão de vendas hoje, né? O aquário é o kit lago 2.000 litros, Lago Carpa, gente, né? Que é um preço acessível, você pode ter um número legal de carpas, legal, né? E se comporta com a realidade do brasileiro hoje, tá? Pela quantidade de espaço que tem no seu jardim, às vezes, né? Isso é a parte mais legal, né? E pode caber no bolso da gente, tá? Então, gente, isso também nós queremos explicar. O que cabe melhor no bolso da gente? O carvão ativado ou a zeólita, né? E a Jamile vai falar sobre a zeólita agora. Isso, o senhor Locarpa esqueceu de mencionar também que uma outra desvantagem de utilizar o carvão, que é o tempo de vida que ele ocupa no seu ambiente, né? Que é quanto tempo? De 45 a 60 dias, estourando 60 dias, tá? Ele não vai ficar mais eficiente para isso, né? E aí, gente, como ele é preto, tá? Totalmente preto, como é que eu vou identificar se ele tá
ele não tá mais fazendo a reação, né? Ele é muito mais difícil de ver do que uma zeólita, tá? A zeólita, ela muda, sim, de coloração, tá? Verde. Bem verde, né? É, bem verde, exatamente. Então, gente, explicando também o que é fenóis, que o Sr. Lago Carpa citou. Fenóis são diversos tipos de químicas, né? Que podem deixar sua água mais turva, não é uma água tão cristalina, não é, por exemplo, aquela cor de chá que vem dos taninos, várias coisas são um grupo de fenóis, né? Que é basicamente tudo que deixa seu lago com uma aparência não cristalina. É mais ou menos isso. E além disso, ela também dá cheiro, né? Que é o famoso cheiro de peixe na água ou cheiro de amônia na água também, que é causado por fenóis. Então, tanto a zeólita quanto o carvão ativado, eles removem esse tipo de substância do seu lago. Porém, a diferença entre eles: a zeólita, ela vem de origem mineral. Ela é uma rocha sedimentar vulcânica, tá, gente? Ela vem dos vulcões. E ela as que a gente utiliza em aquarismo, laguismo, tem que ser a natural. É diferente daquelas que eles usam de areia de gato, que o pessoal já viu o pessoal utilizando, que é uma zeólita artificial. Ela é feita em laboratório, né? Isso. Então, essas que artificiais não são recomendadas para nem laguismo, nem aquarismo, por causa que ele libera silicatos e pode causar a morte de peixes, tá, gente? Então, essa é a diferença. A natural é recomendada para peixes, a artificial não. Então, gente, tem diversos benefícios a zeólita, entre elas a remoção da amônia, nitrito e nitrato, compostos orgânicos, né? Ela Só deixa eu dar uma palhinha aqui. Isso. A Jamile falou amônia, nitrito e nitrato e compostos orgânicos, tá? Isso. Então, o carvão ativado, gente, ele não faz isso. Como eu falei, ele não se mistura com a água, tá? E ele não consegue retirar isso da água, tá, gente? Diferente da zeólita, tá? Zeólita. Também ela amolece a água, né? Ela remove bastante cálcio e magnésio da água, deixando a água mais mole. Eu recomendo água mais mole para carpas que tem mais vermelho, né? Fica com uma coloração muito mais bonita, não cria chime, que é umas pintinhas pretas em cima do vermelho, que às vezes acaba estragando a sua carpa de alto valor, né? Também ela remoção de metais pesados. O carvão, ele não remove metal pesado, enquanto a zeólita remove. Às vezes, por exemplo, cobre, que às vezes, porventura, caiu um pouco de cobre, um fio de cobre, alguma coisa no seu lago. Então, a zeólita faz a absorção desse tipo de nutriente. Que o cobre é altamente letal para organismos aquáticos, tá bom, gente? Para deixar bem claro isso. Então, ela auxilia até em casos de emergência. Então, utilizar a zeólita é muito bom. Quanto à vida útil da zeólita, cerca de mais ou menos 1 ano. Depende do seu sistema e da quantidade de amônia, e nitrito e nitratos, compostos nitrogenados, que tem no seu lago. Quanto mais esse tipo de nutriente tiver no seu lago, mais rápido ela satura, mas em torno de 1 ano, tá, gente? Então, só que nós temos um segredo. Isso. Nós vamos revelar no final do vídeo, né, Jamile? No final do vídeo a gente vai revelar um segredo sobre a zeólita para você fazer na sua casa, exatamente, tá, gente? Deixa eu falar um pouquinho. A gente tá fazendo um jogo aqui entre a Jamile tá falando da zeólita e eu tô falando do carvão ativado. Até isso para fixar para vocês, tá, gente? Porque é um assunto que a gente já botou no nosso canal, a gente conversou, fala bastante, só que sempre tem muita gente com muita dúvida, entendeu? Realmente é um assunto um pouco complicado até, eu concordo. Química, sim, o pessoal às vezes não é muito bom. Então, gente, outra coisa, tá? O carvão ativado, gente, tá? Ele tira o quê? Ele tira o potássio da água, tá? O que é o potássio? São os principais nutrientes para as plantas, tá? Então, se você às vezes tem um lago plantado, você tem um aquário plantado, nem pensar em usar carvão ativado, tá, gente? Mas aí ele vai me perguntar, poxa, então, senhor Lago Carpa, se ele remove o potássio, que é a substância primária para as plantas e para as algas. Bom, gente, alga em suspensão, ele até consegue fazer alguma parte, tá? Mas assim, ó, existem bilhões e bilhões de esporões, tá, suspensos quando ocorre uma explosão de algas, tá?
quanto carvão você vai ter que usar para isso daí ser feito, tá? Então ele não é indicado para isso, ele remove em pequenas quantidades. A gente considerando isso, ele remove o potássio de um aquário aí, um aquário plantado, que é normalmente um aquário plantado ele tem de 100 a 300 litros, tá? Então isso ainda é viável, cabe no nosso bolso para tu tratar uma quantidade de água dessa, tá? Agora, eu comprar carvão ativado para ter clareza da água, limpidez da água, para tirar a matéria, o composto inicial que as algas necessitam, que é o potássio, cara, isso é dinheiro jogado fora, gente, não pode. Quem elimina esses esporões é o UV, tá? Então por isso que a gente não pode abrir do UV, né? Então isso que a gente quer esclarecer, tá? Gente, as diferenças, esse nosso vídeo aqui é um vídeo esclarecedor. Não estamos falando mal do carvão ativado, gente, isso fique bem claro, tá? É um composto que é possível usar sim, se você usa, consciência sua, tá? O dinheiro é seu. Nós estamos aqui para falar que ele serve para pequenas quantidades de água. Grandes quantidades de água, a gente está ensinando o recurso muito melhor, né, Jamile? Isso. É uma dica, é tanto melhor para o nosso bolso quanto para o próprio lago, né? Também da reposição de nutrientes, da zeólita, que o carvão não tem. Você vai colocar na balança ali qual que são os prós e contras de você utilizar cada um deles. Particularmente, eu prefiro a zeólita, porque depois que ela satura, ela vira ainda mídia biológica, que ela, a amônia que ela consome ali, como ela é muito porosa, as bactérias acabam se fixando nela e ela acaba virando uma mídia biológica, enquanto o carvão não, né, gente? Como eu falei no começo do vídeo, gente, se o carvão ele não absorve água, tá? Se você pesar um carvão, um quilo de carvão ativado seco e 1 kg de carvão ativado molhado, a diferença é muito pequena. Claro que existe alguma parte da composição dele que o processo de ativação dele não deu certo, tá? Porque nada é perfeito, né? Ou quase nada não é perfeito, né, Jamile? Então, se você fazer essa experiência, faça na sua casa se você quiser, tá? Coloque o carvão ativado dentro da água por uns 3, 4 dias e depois pese ele novamente, tá? A diferença é pequena, tá? Então, um carvão ativado jamais vai se transformar numa mídia biológica eficiente, tá? Bem diferente do que nós estamos falando de uma pedra vulcânica, tá, gente? Essa pedra vulcânica, ela é altamente porosa e vai sim, se você ela já mudou de cor, tá? Você não fez ainda aquilo que nós vamos falar no final do vídeo, né? E ainda ela se transforma do início ao fim da vida dela dentro do seu lago como uma mídia biológica. Isso. Então vamos para a dica que nós falamos, né? Então, gente, para você que utiliza a zeólita, tem um outro benefício secreto. Muita gente não sabe aqui, porque além de ser um material que o pessoal não utiliza muito no Brasil, e a gente tem esse produto para vocês, tá? Estamos ensinando vocês a utilizarem. O benefício dela é de reativação. Como eu disse, a vida útil dela é de mais ou menos 1 ano. E o de carvão, mais ou menos de 2 a 3 meses. Isso. Porém, o carvão, depois 3 disso... 3 meses tu tá sendo bem generosa. Né? 3 meses bem generosa, mas o do carvão, depois que você utiliza ele tem que ser jogado fora, porque ele já não tem mais uso, né? Enquanto a zeólita, você pode reativar ela para ela absorver normalmente toda a amônia, nitrito e nitrato, que depois de saturada, ela vai dessaturar, né? E vai ficar novinha em folha para você utilizar no seu lago de volta, tá, gente? Então, gente, a Jamile falou da reativação, né? Qual é o produto? É o sal, né, Sal. O sal reativa a zeólita. A gente vem falando há bastante tempo no nosso canal do uso do sal, né? Dos benefícios do sal, né? Eu acho que é interessante a Jamile também deixar aqui no nosso cardzinho aqui o vídeo sobre o sal, né? Os benefícios do sal, porque de repente vai que você ainda não era inscrito no nosso canal, né? Então isso vai esclarecer também, tá? Então assim, você usando o sal no seu lago só tem benefícios. Se você usar a zeólita, também tem benefícios. Outra coisa que eu ia esclarecer sobre o carvão ativado, a Jamile disse que tem como fazer a regeneração, né?
das eólicas. O carvão ativado também tem, tá? Tem. Mas isso é de uma forma industrial, tá? E um processo caríssimo, tá? Então, não teria como, né? Então, assim, às vezes o pessoal chega assim, mas a gente pode regenerar o carvão ativado. Gente, se tem esse conteúdo hoje na internet, desconfie, tá? Pelas pesquisas que a gente fez, isso é ineficiente, tá? Isso é uma mentira, porque, como eu falei, a gente não consegue ver visualmente, né? Que é os nossos recursos que a gente tem hoje, sobre a questão de regenerar carvão ativado, tá, gente? E, por favor, gente, existe muita coisa sobre carvão. Carvão vegetal, carvão mineral e carvão ativado. São três caras bem diferentes. Bom, gente, eu queria falar uma coisa. Nós não somos os donos da verdade, mas, porém, gostamos muito de conversar sobre isso, tá? Se você não concorda com algum assunto que a gente fala aqui, deixe nos comentários, tá? Não tenha medo de criticar, né, Jamile? E falar bem também, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe um like, tá? Deixe o seu comentário, nós estamos aqui para ajudar, né, Jamile? É isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal e assistir nossos outros vídeos, que nós temos bastante conteúdo aqui, que você vai saber de tudo sobre o seu lago, tá, gente? Obrigado por assistirem. Grande abraço, até o próximo.